Todo pensamento, senhores e senhoras, gera uma emoção. Se você está vivendo de dia, um excelente dia e abençoado para você. E se você está vivendo de noite, chega pertinho de mim, não tenha medo, que minha mãezinha Iemanjá traga para você aquela noite de sono esplendorosa, senhores e senhoras. Então é o seguinte, todo pensamento, ele gera uma emoção, senhores, tá? Então, um pensamento, ele é uma ação. E como nós temos a lei da ação e reação, é nessa hora aí que eu venho a vos explicar sobre o seguinte: precisa nascer em você, no seu pensamento, tá? Uma emoção, tá? Entenda o seguinte, se eu viro para você agora e digo assim, ó, pense em uma coisa triste, você automaticamente, você vai pensar numa coisa triste e vai baixar a sua vibração. Aí sim é que o feitiço, é que a macumbaria, é que a feitiçaria entra em você, porque você baixou a sua vibração, tá? Ao mesmo tempo, se eu falar para você, pense em uma coisa feliz, você vai elevar a vibração, logicamente vai abrir esse lindo sorriso que você tem, meu querido amigo ou minha querida amiga, e aí sim você terá os resultados que você precisa ter, tá? Se você está passando por um momento de tristeza, agonia, desequilíbrio espiritual, é hora de você pensar sim, tá? Co-criar, como eu tenho dito ao longo desses meses para os senhores, estamos chegando ao final de mais um ano, não é isso, senhores e senhoras? Então, pensem no seguinte, quando você começar a baixar a sua vibração, pensar em coisas tristes, coisas que estão te entristecendo, pensar em perda, você vai ter cada vez mais tristeza e mais perda. Então troque tudo isso, tá? Pelo pensamento positivo. Lembre-se disso. O pensamento, ele é a chave do seu amanhã e do seu futuro, tá? Então existem técnicas também que eu ensino aos meus e que eu desenvolvi para mim mesmo, tá? Para vencer alguns medos que nós temos. Eu já passei com água no carro, numa enchente, até o capô. Desenvolvi o medo de chuva torrencial. Eu não sabia que essa rua alagava. Então, eu desenvolvi um meio de tocar aqui, tá? Todas as vezes que eu tenho essa situação a passar. Então, na verdade, senhores e senhoras, o nome disso significa, tá? Uma chave quântica, beleza? Então, o pensamento é a chave, a técnica que você pode desenvolver é tocar alguma parte do seu corpo, ou fazer algum gesto, ou tocar na ponta da sua orelha, ou na ponta do seu nariz, ou entre esse ponto que nós temos entre os olhos, tá? Essa é a técnica mais rápida do mundo, a técnica do pensamento, tá bom? Se você pensar em algo ruim, isso baixa a sua vibração e cada vez mais ruim estará, tá? Na verdade, esse lance que eu falei para os senhores é um comando quântico, tá? É quando eu faço um gesto que me acalma. Então desenvolvam em vocês mesmos isso, tá? Entenda o seguinte, a espiritualidade, muitas vezes, vê que você vai passar por algum momento de tristeza maior, tá? E aí você chega num terreiro, chega um sacerdote ou uma sacerdotisa e pede 30 quilos de prata. Vamos botar isso aí como exemplo. Só que você merece 300 quilos de diamante. Então, se você passar por tudo que tem que passar,
com o pensamento positivo, que é a grandiosa chave. Se você cocriar na sua mente consciente e subconsciente tudo aquilo que você quer para o seu amanhã, você vai ver que a lei da ação e reação começam a acontecer, tá? E você ameniza o seu coração. Então, descubram em vocês mesmos qual é o seu comando quântico, aquilo que acalma você. Logicamente que nós que somos do axé, não vamos estalar ossos para nos acalmar, não é isso? Ficar estalando ossos, dedos, pescoço, porque o atrito do osso com osso chama coisa mais ruim ainda, tá? Mas tentem um comando quântico. Depois que eu comecei a fazer isso, eu perdi completamente o pânico de passar em poça d'água, enchente, chuva forte, tá, senhores e senhoras? Esse é o exemplo que eu estou citando da minha vida para os senhores, tá? Cada um tem a sua dor, cada um tem a sua cruz e, principalmente, entendam isso, que cada ação provoca uma reação. Essa é a verdadeira lei da atração, que as pessoas tentam explicar no mundo moderno de uma forma tão complexa que, ao mesmo tempo, ela se torna simples. Você entendendo que o pensamento gera um sentimento. O sentimento gera uma reação. Exemplo, você quer trocar aquela porta de ferro velha que você tem na sua casa por uma porta moderna de alumínio, não é isso? Então, desenhe o projeto, imagina aquele projeto pronto, já sinta o prazer de ter em posse aquilo que o próprio universo, como um comando, como átomos que você lança para o astral, energia que você lança para o astral, voltam para você. Tá? O universo é um verdadeiro espelho. Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi os abençoe. Senhores e senhoras, tenham uma excelente quinta-feira e logo mais, às 21h30, já estaremos juntos, próximos, mais uma vez, para nossa live de aconselhamento espiritual e tiragens de cartas. Tá, senhores e senhoras? Então que todos fiquem com Deus e com Deus permaneçam. E na luz de Deus e do seu Deus interior, do Espírito Santo de Deus que habita no interior de cada homem, de cada mulher e de cada ser vivente, possam entender que esses vídeos compridos sobre a lei da atração, na verdade, se resumem em ação e reação. Tá bom, senhores e senhoras? Ah, Pai de Santo, mas eu estou passando por algo que é uma injustiça, tá? Ah, foi algo que foi feito e foi constatado no jogo que foi feito um trabalho para mim. Agora é hora de cortar este trabalho que foi feito para você e começar a ter o pensamento positivo, tá bom? Então, não é chegar numa mesa de jogo e pensar assim, ou falar: será que vai dar certo? Será que vai sair caro? Será que essa situação é verídica ou é aquilo que eu quero acreditar que seja? Tá, senhores e senhoras? Então entendam isso, tá? E todos fiquem com Deus e que Deus e Pai Oxóssi os abençoe. Senhores e senhoras, ação e reação e um comando quântico, tá bom? Nem que seja tocar no ombro, nem que seja tocar na testa, nem que seja coçar a orelha. Você tira o foco do seu medo e da sua tristeza. Fiquem com Deus, senhores e senhoras.